Olá, seja bem-vindo ao Rota Teológica. Eu sou o professor Everaldo Cardoso e hoje eu gostaria de falar sobre o tema eclesiologia. Para isso nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13 ao versículo 18, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E disse Jesus, respondendo, disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Antes de iniciar a nossa reflexão, nosso pensamento sobre o que é eclesiologia, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Você sabe o que é igreja? Se sabe qual que é a missão que a igreja tem? Qual que é o papel da igreja no plano de Deus? Qual que é a missão da igreja no reino de Deus? A eclesiologia, ela estuda a missão da igreja. Ela estuda os departamentos da igreja, a igreja como organização, a igreja como povo. A eclesiologia é um estudo da área teológica que se interessa pela igreja especificamente. A palavra eclesia é uma palavra grega que aparece primeiramente, em primeiro momento, no texto que nós acabamos de ler. Jesus é o criador da igreja. Quando ele disse para Pedro, nessa ocasião, que ele era bem-aventurado, porque quem havia revelado para ele não foi os homens, mas foi uma revelação dada por Deus. Quando ele afirma para Jesus que ele era o Cristo. E Jesus vai dizer para ele: Bem-aventurado Simão Bar-Jonas. E ele diz assim: Digo mais, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está criando aqui a sua igreja. E ele está afirmando também que a igreja será uma igreja poderosa. Uma igreja que não tem as suas portas fechadas. Uma igreja que vai adiante com seus projetos, com a sua missão, sem interrupção. Quando falamos de eclesiologia, que é uma área do estudo da própria teologia, que investiga a natureza própria da igreja. O que é a igreja em si? De repente você que faz parte de uma igreja ainda não entendeu, não conhece os detalhes que existem dentro da igreja, o propósito real da igreja, as definições do mistério da igreja, as revelações de Deus para a igreja. Por fim, a eclesiologia estuda a natureza da igreja, mostrando para o estudioso, mostrando para aqueles que estão interessados em aprofundar no conhecimento de Deus, que
A igreja, ela é poderosa, ela tem uma missão, ela trabalha com finalidade e ela foi criada não pelo homem, mas criada pelo próprio Deus. Então, por assim dizer, a eclesiologia é um estudo aprofundado sobre a igreja, ou a eclesia, que é um termo grego, utilizado nessa ocasião por Jesus. Eu espero que você que está me ouvindo tenha compreendido esta breve definição sobre eclesiologia, sobre igreja, sobre esse estudo, e que todas essas palavras façam sentido para você e que despertem um certo interesse em você para poder estudar, aprofundar nesse termo, eclesiologia. Até a próxima.